Na verdade, tinha 17 anos, né? Mas oficialmente, abri CNPJ, tudo certinho. Foi nessa idade, né? Minha mãe está aqui, vai me honrar nessa noite, né? Honrar esse momento. Ela cedeu forçadamente um quarto da casa para que fosse meu escritório durante alguns anos. E graças a Deus foi nessa fase onde eu dei o meu primeiro passo para ser um empreendedor, né? E graças a Deus estou aqui depois de alguns anos. Sou formado em processos gerenciais. Eu iniciei a Phaser, né? A minha empresa é uma startup que hoje a gente está lá na Fundação Parque Tecnológico, que é um local de inovação, enfim, de trazer novidades, né, para a cidade. A nossa empresa foi a primeira empresa a trabalhar na Paraíba com impressão 3D. A gente trouxe essa tecnologia de forma mais comercial, né? Já existia nas universidades, mas foi um mercado que eu vi, eu prospectei esse mercado, que o meu mercado estava começando a decair. Eu vinha do segmento gráfico, manutenção em copiadoras, impressoras, e vi que o meu mercado, enfim, não tinha mais mercado há alguns anos, né? E foi aí onde tive um insight de que precisava mudar de segmento para que não pudesse ficar fora do mercado depois de alguns anos. Impressão 3D na época, 2016, 2017, estava naquele auge, e aí fui em São Paulo, trouxe a primeira impressora 3D, juntamente com um amigo, e a gente iniciou essa tecnologia aqui na Paraíba. A gente atendeu várias indústrias locais, Alpargatas, Coteminas, em João Pessoa, Nofio, enfim, várias indústrias. Enfim, a gente hoje está nesse segmento. Também sou consultor, né, pela formação de processos gerenciais, ajudo algumas empresas também a ajustar os processos das suas empresas, né, na parte administrativa, na parte operacional, funções, enfim, né, foi só uma breve apresentação. Também sou sócio da minha amada, que está ali atrás, Pamela. Nós temos um estúdio de Pilates, né, ela é fisioterapeuta, e a gente, né, tem tocado pessoas através do Pilates também. Pitch feito, apresentações feitas. Nesse tema de prospecção, é um tema maravilhoso, que eu gosto muito de prospecção, como também sempre fui o comercial da empresa, né, logo no início, e também ajudo outras empresas na parte comercial. Tive que usar também de estratégias para conseguir alcançar clientes, né? E eu trouxe aqui uma definição, o que é prospecção, né? Prospecção, pela palavra, alguns sinônimos, né, pelo dicionário também diz que a palavra prospecção carrega os seguintes sentidos: mostrar-se importante e visível, a procura de algo de valor, sondagem dos sentimentos e pensamentos alheios, técnicas de pesquisa. E nessa prospecção, quando você está prospectando, e a gente consegue pegar algumas definições de prospecção, você está à procura de algo de valor. Você está procurando sondar os desejos e pensamentos de outra pessoa. E quando eu vou pregar, não vou, né, dar uma outra palestra técnica, como foi muito bem apresentada a de Carol, mas trazendo para a luz da Bíblia o que é a prospecção e o que a prospecção fala. Jesus, ele soube fazer isso muito bem. Jesus, ele teve um bom êxito no seu ministério. E o ministério de Jesus, ele precisava, em um momento da vida dele, prospectar. Jesus, ele entendeu aos 30 anos que o propósito dele chegou ao início. O início do seu propósito chegou aos 30 anos. E aí é onde a gente chega lá em Mateus 4,18. Se você puder, tiver a oportunidade de abrir Mateus 4,18, mas também se não tiver, não tem problema, eu vou estar lendo aqui, e eu vou procurar ler para a gente ser mais rápido, né, para remir o tempo. Aí Mateus 4,18 diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. E quando fala Jesus viu dois irmãos, não foi por acaso que Jesus viu dois irmãos no início do seu ministério. Aqui é os primeiros versículos que falam do início do ministério de Jesus. Quando você define um avatar, quando você prospectar um cliente, por exemplo, Carol deu um exemplo de uma empresa que eles atendem que vende material agrícola. Eu não posso ser cliente dessa empresa, porque eu não trabalho com nada da linha agrícola. Eu não faço parte do avatar dessa empresa, porque eu entendo que o avatar dessa empresa, a persona que essa empresa vai trabalhar, é uma pessoa, talvez um homem, né,
de certa idade, já maduro, que tenha uma fazenda, né? Você vê esse perfil de cliente para essa empresa. E quando a Bíblia fala que Jesus viu esses dois irmãos, é porque esses dois irmãos faziam parte do avatar, do perfil de que Jesus estava procurando. Porque quando fala que era na beira do mar tinha muitos pescadores ali, muitos pescadores. Jesus viu vários, mas os que Jesus estava procurando eram dois. E a gente vai dar continuidade, né? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, e seguiram. E essa situação que aconteceu aqui, essa prospecção que Jesus fez naquele momento, foi profetizado 7 anos antes, em Isaías, quando uma passagem lá em Isaías 9, diz o seguinte: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz, além do caminho do mar, do Jordão e da Galileia. Ou seja, Isaías falou 700 anos antes dessa região, Judá e Galileia, que a luz, uma grande luz, resplandeceu. Naquele momento, quando Jesus passou à beira do mar, olhou para os irmãos e disse assim: vamos. A Bíblia fala que imediatamente eles largaram tudo e o seguiram, sem questionamento, sem perguntar para onde ia, sem perguntar o que é que iam comer no outro dia, porque era a profissão deles, mas a Bíblia fala que eles viram uma grande luz, uma grande luz. Jesus, nesse momento, quando ele consegue viver o seu ministério e dar o início, dar o start, ele percebia que existia na vida dele um propósito. E nós não conseguimos viver hoje sem um propósito. Aqui tem muitos empreendedores, muitas pessoas que estão iniciando um negócio, que têm um negócio, mas você precisa entender que o seu negócio ele precisa estar alinhado a um propósito. Eu sei que ganhar dinheiro é muito bom, ganhar dinheiro é maravilhoso, mas essas coisas precisam estar alinhados, ajustados a um propósito, porque é o propósito que vai te trazer satisfação, é o propósito que vai te trazer alegria, porque o dinheiro por si só não traz alegria, o dinheiro por si só não traz felicidade, não traz realização pessoal, mas quando existe um propósito alinhado ao seu produto, alinhado à sua profissão, isso sim traz alegria, isso sim traz felicidade. Lá é interessante a gente falar sobre isso, sobre propósito e sobre você conseguir transbordar. Lá em Salmo 23 tem uma passagem que eu acho maravilhosa. Eu gosto muito de Salmos 23 porque existe cada pérola preciosa lá. A gente poderia passar a noite todinha falando, esmiuçando Salmo 23. Mas tem uma passagem específica lá no capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Isso foi um salmo de Davi, e antigamente o óleo ele falava muito sobre prosperidade. O óleo mesmo, ele tinha essa pegada de prosperidade, o óleo, o vinho. Então, quando ele diz o seguinte, que o Senhor ungia a cabeça dele com óleo e o cálice dele transborda. Não tem como você ser abençoado por Deus e você não transbordar na vida das pessoas. Não tem como você ter um negócio, não tem como você estar crescendo, avançando e você não abençoar os outros. Tem uma passagem que diz o seguinte: aquele que retém mais do que é justo, serve-lhe-á para pura perca. Isso está lá em Provérbios, não sei te dizer agora qual o versículo, mas é uma outra passagem que eu gosto muito. Se você talvez esteja retendo aquilo que você não era para reter, e isso vai ser contra você agora. E eu te pergunto nessa noite, o que é que você está retendo? Existiu uma época da minha vida, uma época muito difícil, que eu comecei a reter mais do que era justo.
porque talvez a minha situação financeira não era tão favorável para ajudar as pessoas, não era tão boa, o momento não foi tão fácil, e por isso eu travei as portas. E isso realmente começou a vir para pura perca. Às vezes a gente acha que você ser generoso fala muito sobre dinheiro, mas eu vou te dizer que recursos não é só dinheiro. Recurso não é só dinheiro, recurso é tempo, recurso é uma palavra, recurso é atenção, recurso é uma ideia, recurso é ajudar pessoas. Aquilo que você passou na sua vida, que te feriu, que te machucou, em alguma época da sua vida, isso que está dentro de você é a solução desse problema, porque se você está aqui hoje, você venceu. Concorda comigo? Eu sei que todo mundo aqui passou por muitas histórias, e se a gente for parar para conversar, entender o que você passou na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, ou talvez esteja passando, mas se você está aqui é porque você venceu, está conseguindo vencer. E isso aí, essa solução, existem pessoas que estão precisando dela. E talvez a pessoa que está do seu lado está passando pelo momento que você passou e você sabe dizer o que vai fazer, o que vai resolver. E a gente está retendo isso, por vergonha, por timidez, porque o que é que o outro vai pensar. Isso tem roubado de você. E a nossa boca fechada, infelizmente, tem levado a gente a reter mais do que é justo. A igreja, esse templo aqui, né, não só esse templo, mas a igreja como um todo, todas as igrejas, é um lugar de cura, de libertação, é um lugar de milagre, é um lugar de provisão, é um lugar de comunhão. Né? Quando você fala igreja, você pensa nisso. É um lugar onde eu vou encontrar pessoas legais, onde eu vou receber uma oração, e talvez eu comece a chorar, tocado pela presença de Deus, onde Deus fala comigo, onde Deus usa o irmão para me trazer uma palavra, onde Deus usa a pessoa que está lá na frente para destrinchar a nossa vida todinha, sem nos conhecer. Igreja é lugar disso. Mas você sabia que é necessário pagar a Energisa por causa dessa luz? Você sabia que é necessário pagar alguém ou alguma coisa, algum produto de limpeza para limpar o chão? Você sabia que é necessário de recursos financeiros, dinheiro, money, para comprar essas mesas, essas cadeiras, esses ar-condicionados maravilhosos? Não é momento de dízimo, não vou pedir dízimo. Eu quero só te trazer a consciência. Mas você sabia que Jesus também tinha custos no seu ministério? Jesus andou, evangelizou, Jesus curou, Jesus viajou, mas Jesus também teve custos. Ele também teve gastos, porque ele curava, evangelizava, mas ele comia, mas ele dormia, mas ele tinha uma galerinha que ele carregava. Além de Salvador, Jesus também foi o nosso libertador e também um grande gestor. Jesus ele foi um gestor de recursos. Alguns dados operacionais sobre a equipe ministerial de Jesus. Se liga só. A distância que Jesus caminhou durante o seu ministério público de 3 anos foram 5.030 quilômetros. Em 3 anos, Jesus percorreu essa distância, com uma média de 21 quilômetros por dia. Em 3 anos, percorrendo 5.030 quilômetros, uma média de 21 quilômetros por dia, como daqui para Puxinanã, para Pocinhos, mais ou menos. Todas essas distâncias, ele andou dos 29 aos 32 anos, né, nos 3 anos. Jesus, ele tinha 12 discípulos, isso no básico, no padrão, dia normal, com mais ele, 13 pessoas todos os dias. E, naturalmente, se faziam 3 refeições. Isso, se a gente colocar uma refeição a R$13, 13 reais, uma refeição média, nem é tão lá, R$13, dá um total de R$507 ao dia. 3 vezes ao dia, 13 pessoas, dá R$507 a R$13. No mês, dá R$15.717. Somente os 13 comendo, sem convidados, sem Maria Madalena ainda, que eu não coloquei na conta, sem Maria, mãe de Jesus, que também às vezes seguia ele, só o básico, só eles. E dá um total de um ano de R$188.064, os custos de alimentação, só alimentação, sem nada extra.
Em sua missão, Jesus precisava ter a clareza do seu propósito, porque eu imagino que não era fácil gerir essas situações. A expressão que Jesus usava, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade vos digo. Se a gente for entender o que é isso em verdade, por que Jesus repetiu essa palavra 2 vezes? Por que ele não falou só, em verdade vos digo? Porque ele falou em verdade, em verdade. Isso me inculcou. Eu falei, eu preciso descobrir por que ele falou em verdade, em verdade. Por que 2 vezes? Tudo bem que ele quer dar uma ênfase, mas eu quero entender como é que funciona, se na língua da época isso era aceitável. Aí, históricos gregos e hebraicos dizem o seguinte, a expressão em verdade vos digo, com introdução de uma declaração solene, portanto, o que quer dizer? O significado de em verdade vos digo pode ser traduzida como eu solenemente declaro. Eu solenemente declaro, ou seja, não é só uma declaração comum, é uma solenidade, é uma formalidade, é uma declaração mais forte, mais incisiva, quase como uma declaração mesmo de governo, né? E foi essa em verdade, que ele falou lá em João 5,19, dizendo, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este o fizer, o filho também faz. Então Jesus disse solenemente, eu declaro para vocês, que eu só faço tudo aquilo que eu vejo o pai fazer. Eu sozinho, por mim mesmo, não posso fazer nada. Então Jesus, ele buscava de Deus uma inspiração em oração para entender o que era para fazer. Então, ou seja, quando Jesus ele curou a endemoniada, ele viu o pai fazer aquilo. Quando Jesus expulsou os demônios lá do Gadareno lá, Jesus viu Deus fazendo aquilo. Quando Jesus começou a caminhar sobre as águas e os discípulos lá no barco, talvez para ficar registrado na história isso, Jesus viu Deus fazendo. E às vezes eu ficava me perguntando, por que Jesus às vezes dava o perdido? Jesus, vez por outra, se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus dava o perdido nos discípulos, às vezes, para estar sozinho. Ele ia sozinho orar. E era nesses momentos de oração, onde Deus começava a revelar para ele qual era o próximo passo, ou o que ia acontecer no outro dia. Era nesses momentos, onde ele recebia a instrução clara de Deus do que ia acontecer no outro dia. Sobre isso, a gente pode entender que Jesus ele precisava ter uma visão clara e forte do que ele deveria fazer. Às vezes, nós estamos vivendo na nossa vida sem visão. Se a gente puder dar um tema para esse momento, nessa palavra, eu vou chamar de sem visão, sem ação. Nós não estamos conseguindo agir na vida porque não existe uma visão clara para onde a gente está indo, para onde a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar. E a gente acaba vivendo um dia após o outro, acaba vivendo na normalidade, na mesmice, na desmotivação, sem acreditar em si mesmo, sem acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós temos um negócio, ou queremos abrir um negócio, ou estamos trabalhando em um local, e a gente não tem uma visão clara de futuro. Você não sabe, se perguntar agora, você tem uma visão clara do seu futuro, do que você quer ser daqui a 2 anos, ou ter daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, você talvez não sabe nem o que vai fazer semana que vem. E essa visão, a Bíblia fala lá em Abacuque, que o povo ele padece por falta de conhecimento, e ele diz o seguinte, então o Senhor respondeu, o profeta, escreve a visão, Deus dizendo ao povo de Israel, que estava sem norte, sem direção, nessa situação que eu estou compartilhando com você. Aí Deus disse o seguinte para o profeta, olha, diga para o povo, para eles escreverem a visão em um lugar grande, para quem passar correndo, olhar e ver a visão, que é sua. Então escreve a visão em um lugar grande, em um lugar muito grande, para que quem passar correndo veja. Muitas vezes a gente está frustrado por não ter essa visão clara. Às vezes você chegou a ter uma visão clara, você chegou a ter sonhos do seu negócio,
ter sonhos da sua vida financeira, ter sonhos de como você gostaria de empreender e começar a mudar para um novo mercado, para um novo nicho, mas alguma coisa talvez aconteceu no meio do caminho que gerou frustração, e essa frustração adoeceu o coração. E você, às vezes, pode não estar mais acreditando naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu estou falando de algo que eu tenho propriedade de falar. Eu passei uma época da minha vida dentro do negócio dessa forma, né? Frustrado, decepcionado. Se poder usar uma palavra, derrotado. E não conseguia mais sonhar. Às vezes eu me esforçava em querer sonhar, em querer ter uma visão diferente, mas eu não tinha. Lá em Ezequiel, se a gente puder falar sobre visão, Ezequiel 37, o Ezequiel diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito, e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Aí depois ele continua: ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam muito sequíssimos. O Senhor fez questão que o profeta ele andasse na visão, andasse por todo o vale e visse e conferisse que realmente os ossos estavam muito secos, muito seco. E aí Deus vai e pergunta: filho do homem, será que esses ossos pode reviver? Aí o profeta tão assim disse: rapaz, acho que ele pensou, né? Meu amigo, tem não, viu? Eu vi que o negócio lá não tem nem uma gordurinha para nada. Mas eu já vi Deus fazer umas coisas diferentes. Eu falei: Senhor, aí ele disse o seguinte: eu não vou responder nem que sim, nem que não. Aí o profeta respondeu: Senhor, tu sabes, o Senhor sabe, sinceramente, naturalmente não vai não, mas o Senhor sabe. E aí Deus vai e diz a ele: profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos e eles voltarão a viver. E o profeta ele começou a profetizar que os ossos voltassem à vida. E disse que de repente ouviu-se um som. Olha só, pega essa palavra som. Profetiza sobre esse vale. Ele profetizou: ossos voltem à vida. De repente um som. E começou a juntar osso com osso, começou a nascer tendões, começou a nascer músculo, e ele disse que o exército ficou de pé, de volta. Mas não existia vida ainda, só o exército de pé, todo reconstruído. E aí o Senhor disse para ele: profetiza agora para que haja espírito neles. Aí o profeta profetizou: haja espírito em vocês. Naquele momento, existiu vida e se tornou-se um forte e numeroso exército. É interessante você ouvir, né, a gente ler essa passagem sobre som. E alguns cientistas na Europa, eles têm lá um acelerador gigante. Esse acelerador de partículas, ele tem 27 quilômetros em um anel. 27 quilômetros. Ele vai lá em Pocinhos, eu digo Pocinhos por referência porque eu acho que é uma distância mais comum. Vai lá em Pocinhos e volta em Campina. 27 quilômetros, tem essa estrutura construída. Eles gastaram bilhões de reais para descobrir qual é a menor partícula que existe. Depois dos prótons, elétrons, nêutrons, qual é a menor partícula. E aqui está, né, aqui eu peguei do site mesmo deles, copiei e colei. Né, e o nome do equipamento se chama o Grande Colisor de Hadrons, ou Grande Colisor de Hadrões. A organização europeia investiu bilhões de reais, e aí, ou seja, eles chegaram à conclusão final, que a menor partícula que existe, ela é um som, somente um som. Ela é um som, é um sinal sonoro. A menor partícula que existe, depois de todas as partículas que existem. Eu não sei se você já conseguiu entender, mas a menor partícula que existe é o som. Ou seja, você pode falar, e aí a gente lembra lá quando o Senhor criou todas as coisas e Ele disse: haja luz, e houve luz. Isso é a menor partícula, é o som, e você consegue criar coisas.
E Jesus também usava de declarações para criar coisas. Essa questão financeira é bem interessante, porque às vezes, quando a gente vai falar sobre finanças, sobre Bíblia, um paradigma mesmo, né, de engano vem que o cristão ele não pode ter dinheiro, ele não pode falar de dinheiro, ele não pode falar de prosperidade, porque já quer vincular a teoria da prosperidade, e a gente acaba ficando, às vezes, um pouco, meu Deus, falo, não falo, mas Jesus não tinha um problema com isso. É tanto que a gente vai ver alguns milagres que Jesus fez, quando sempre Jesus se movia, muitas vezes, né? Claro que ele curou muito, mas você vai ver que Jesus ele fez muitos milagres na falta. E aqui a gente pode ver na transformação de água em vinho, quando ele falou, mulher, não chegou minha hora, diga aos mestres sala, que encham os vasos lá, né, com água, e ele transformou a água em vinho. Aí depois aconteceu outra situação de falta, porque às vezes a gente acha que é filho de Deus, não pode viver uma situação de falta. Ah, Senhor, o Senhor não me ama, pelo amor de Deus, a minha conta de energia da minha empresa, o negócio não está legal, a coisa está ruim, está difícil, meus funcionários para pagar, chegou o dia da folha, meu Deus, que vida é essa? Né? Às vezes a gente pode ser um problema realmente operacional, de você fazer alguma coisa que te cabe, mas às vezes também foi alguma coisa que aconteceu, né? E aí, Jesus aqui nessa situação, Jesus chegou na cidade e os cobradores de impostos mandaram cobrar na casa de Jesus lá, eu quero o imposto. Jesus não tinha dinheiro na hora, aí ele falou com o discípulo assim, vai lá, o primeiro peixe que tu pescar, tu traz que vai ter uma moeda lá dentro. Foi com essa moeda que Jesus pagou o imposto. Aí depois a gente vem para a primeira multiplicação de pães e peixes. Foi também durante uma falta. Não tinha pão para todo mundo, não tinha peixe, foi um momento de falta. E os discípulos ficaram agoniados, mestre, e agora? A gente, rapaz, calma, fique tranquilo. E foi quando aconteceu a primeira multiplicação de pães e peixes. Depois aconteceu em um outro momento a segunda multiplicação de pães e peixes. A primeira foi falta de dinheiro mesmo. Só que a segunda é porque estava tarde já e não tinha onde comprar, era véspera de um feriado, por mais que eles tivessem dinheiro na mão, poiva, não tinha como comprar, não tinha como fazer o pão para o povo. E aí Jesus fez a segunda multiplicação. Outro momento de falta, foi a primeira pesca maravilhosa, depois dos discípulos passarem a noite pescando, não pescaram nada, falta de novo. Rapaz, que coisa, né? Que coincidência. Jesus falou, lança agora do lado direito, aí, sobre a tua palavra eu vou lançar. Aí vieram tantos peixes que o barco quase afundava. Houve uma segunda pesca maravilhosa. Os discípulos tentaram pescar, não conseguiram, aí Jesus falou, lança agora do lado tal. Eles lançaram, eu conheço essa instrução. E aí houve uma segunda pesca maravilhosa. Sabe que isso me leva a entender que houveram duas multiplicações de pães e peixes e duas pescas maravilhosas e tantos outros milagres que talvez repetidos, que talvez nem estejam na Bíblia. Mas, independente de quantas vezes você precise do milagre, Deus irá te suprir todas as vezes. Independente. Se foi uma, se foi duas, não importa. Deus está disposto a te suprir todas as vezes. Será que é vontade de Deus que você seja próspero? Você acha que é vontade de Deus que você prospere nos seus negócios? Será? Amém. Será que é vontade de Deus que o seu negócio seja abençoado? Amém. Será que é vontade de Deus que haja sabedoria sobre a sua vida? Também, né? Então, nós precisamos entender essa realidade e começar a usar a declaração, a verbalização, para começar a construir aquilo que a gente está precisando. Eu posso te dizer com propriedade que isso funciona. Eu e minha esposa, ali, a gente tem desfrutado, eu acho que de um ano para cá, de coisas que a gente nunca imaginava estar desfrutando, em todos os aspectos, em nossos negócios, aonde a gente mora, dos negócios que estão mudando, e prospectando e crescendo através da declaração. Aí você pode dizer assim, Júnior, mas eu não sei, a coisa está tão feia, que eu não sei nem o que declarar. Não tem o que tu estava falando aí, que você está tão triste às vezes, tão para baixo, que não sabe nem o que você quer. Pronto, eu estou nesse estado. Eu sei o que é isso, né? E chegou uma época que eu falei, Senhor, eu não sei o que eu quero,
Porque tem uma passagem que diz o seguinte, Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Só o que me pegava, eu não sei o que eu desejo. E aí? O que é que você vai me dar? Eu não sei. E eu comecei a orar, Senhor, eu declaro que haja clareza na minha vida. Eu declaro clareza do meu propósito. Eu não sei o que eu quero, mas o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Eu declaro clareza mental, eu declaro oportunidade chegando para mim, que o Senhor vai abrir as portas. Eu vou ter certeza de quem eu sou, certeza de quem o Senhor é. E passei um tempo declarando coisas, alguns meses, se não dizer ano, né? Anos mesmo. E até chegar essa clareza do que eu quero, daquilo que o Senhor tem. E uma coisa também para a gente encerrar, para não se prolongar muito, é você começar a declarar sobre o seu dia. Saber que você tem um poder de declaração, esse poder que eu falei, que é um som, que é partículas, nós precisamos usar ele diariamente. Faça o teste. Eu vou te desafiar a você fazer isso a partir, eu posso dizer de amanhã, né? Mas não quero também ser daqueles que segunda-feira, né? Mas eu acho que segunda-feira seria o dia ideal para você provar isso e se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Todos os dias de manhã, eu e minha esposa, minha linda esposa, a gente começa a declarar sobre o dia exatamente o que a gente quer. Senhor, nós declaramos que esse dia será um dia de boas notícias. Obrigado porque nosso telefone tocará com boas notícias, nosso WhatsApp chegará mensagens de clientes desejando o nosso serviço. Obrigado, Senhor, porque vai ser assim, talvez eu estou fechando uma negociação com o cliente, obrigado, Senhor, porque esse cliente vai ligar para mim e vai dizer isso, isso e isso. Obrigado porque eu vou chegar lá e quando ele me olhar, ele vai dizer isso, isso e isso, e no dia eu vou assinar o contrato. Gente, eu só não vou dizer que parece mentira, porque eu estou aqui falando para vocês e minha esposa está ali, não é, meu amor? Mas o que acontece é exatamente o que a gente orou. Eu chego no cliente, ele disse o que eu falei e o contrato é assinado. As coisas acontecem, sabe? Mas isso está disponível. Isso está disponível. Você precisa botar vida no seu dia. Quando a gente às vezes acontece acordar talvez um pouquinho mais fora do horário, né? Não é comum, mas às vezes acontece. A gente acaba não conseguindo fazer esse momento. É um dia que não é bom, porque não que não aconteça coisas ruins, mas não acontece aquilo que eu estou acostumado que aconteça, sabe? Começa a chamar clientes, a gente declara, Senhor, declaramos o telefone de Pâmela tocando com novos pacientes de Pilates, dizendo, eu encontrei você. Nós declaramos que nesse dia os nossos clientes irão, o nosso nome irá chegar no ouvido deles, novos clientes, sabe? Gente, tem sido assim. E vocês precisam declarar todos os dias o que é que aconteça. E tem que ser específico, não basta só, Senhor, eu declaro um dia abençoado, um dia de luz, um dia de paz, um dia de... Né? Não, tem que ser específico, tem que dizer o que é que aconteça, certo? E eu tenho certeza que se vocês colocarem isso em prática, tiverem com a vida alinhada com o Senhor e colocarem isso em prática, vocês vão colher dos frutos, assim como a gente tem colhido, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu quero orar por vocês também, né? Não vou perder essa oportunidade. Pai, eu te rendo graça pelos meus irmãos, Pai. Eu declaro, Pai, essa palavra, Pai, alcançando os seus corações, as suas famílias, os seus negócios. Eu declaro, Pai, eles entendendo, Pai, o poder que está disponível na declaração de profetizar sobre o seu dia, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre a sua família. E eu declaro, Pai, que eles colherão, Pai, os frutos, Pai, da mesma forma que nós temos colhido, que nós temos vivido isso na prática, Pai, porque o Senhor deseja se manifestar para os teus filhos. O Senhor deseja, Pai, que nós sejamos abençoados. Eu declaro, Pai, que testemunhos brotarão dessa noite, Pai, porque o Senhor irá se manifestar com poder e com glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente.